Essa é uma manhã especial na nossa comunidade, mais uma manhã especial, mas essa é a especial plus, porque aprove ao Pai Celestial nos conectar com uma pessoa que Deus tem levantado nesses dias para ativar a fé no coração das pessoas através da história dela. Você sabe que a Bíblia ela é escrita com base nas histórias das pessoas. Nada mais é a Bíblia do que um livro de testemunhos, de Gênesis a Apocalipse. Por que testemunho? Porque o testemunho ele glorifica a Deus e encoraja as pessoas. Quais são as duas coisas que o testemunho faz? Glorifica a Deus e encoraja o próximo. Então, o que vocês vão ver aqui, vão participar e vão presenciar, é uma história de alguém que passou por uma situação muito, muito, muito grave, à beira da morte. E aprove ao Pai Celestial resgatá-la, curá-la, restaurá-la e através da pessoa do Espírito Santo da Palavra, com a ajuda do Espírito Santo da Palavra, ela ressignificou toda a vida dela. Ela já tinha um ministério, já tinha um chamado de Deus missionário, tendo ela nascido na nação americana, e ela vai contar um pouco dessa história também. Acabei de gravar um podcast com ela de 1 hora ali na nossa sala. O que faltar nos depoimentos dela aqui vai estar no podcast com certeza. Mas uma história linda de alguém que se conheceu a Cristo aos 18 anos e se lançou para servir ao Senhor. E aí o Senhor criou uma história linda e nem chegou na metade ainda. Falta muita coisa para acontecer na vida da Renê e do Felipe, que é o marido e seus filhos, 4 filhos. E tudo isso está neste livro aqui. Dê a volta por cima. Ela trouxe alguns exemplares aí. Dê a volta por cima. Vai edificar muito a sua vida. Um livro eminentemente de fé e poderosamente evangelístico também. O que me chamou a atenção na recomendação do livro aqui atrás é o depoimento do Dr. Rui Monteiro, presidente da Sociedade de Neurologia do Rio de Janeiro, chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto, onde ela foi atendida inicialmente, Hospital Escola do Rio de Janeiro. O depoimento dele é o seguinte: clinicamente havia uma lesão importante, estado vegetativo persistente, impossibilidade de falar, déficit motor definitivo. Tudo era possível dentro desses 80% de chances e sequelas graves que ela poderia ter. Esse era o diagnóstico. E o Senhor restaurou tudo isso, gerou um testemunho maravilhoso na vida da Renê e da sua família. Nós vamos soltar um vídeo introdutório ali e depois ela sobe aqui para contar essa história para nós e você vai ser muito encorajado nesta manhã. Pode soltar aí, por favor. Uma americana que mora no Brasil há 12 anos foi agredida na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Veio um cracudo com uma barra de ferro e acertou a cabeça dela. O estado de saúde dela é grave. Ela está internada em coma no Hospital Copador. Renê Murdock teve traumatismo craniano e já passou por uma cirurgia. Ela deve passar por mais 2 cirurgias. A noite foi de orações pela recuperação de Renê Murdock. Quando eu vi ela, foi um choque, não há dúvida. Ela estava quase irreconhecível. As imagens foram gravadas logo após a descer. Os que saem permanecem internados em estado grave. É grave. Estado de uma pastora. Stopé Cristilhas. Enquanto oramos, ela vai se levantar e voltar para ministrar nessa cidade maravilhosa. Your grace is enough more than I need. And you be easily draw near again. Then your spirit make it new. And I just walk and see the will sees in that word shitty.
No Rio, a americana agredida por um morador de rua na Barra da Tijuca apresentou melhoras e já se recupera num quarto do hospital. A incrível recuperação da americana agredida por um mendigo no Rio. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Parece que ela saiu da UTI. E já consegue se comunicar com a família. Teve alta esta quarta, esta quinta-feira, graças a Deus, a americana que estava internada em um hospital da Zona Sul do Rio. Teve alta hoje a mulher norte-americana agredida a pauladas por um morador de rua no Rio de Janeiro. A americana agredida por um morador de rua no mês passado recebeu alta hoje. Renê Mortot. Saiu do hospital a pastora americana que ficou quase um mês internada em estado grave depois de ter sido agredida com pauladas na cabeça por um morador de rua na praia da Barra da Tijuca. The grave, and now he's alive inside of a Jesus conquered the grave, and now he's alive inside of a victory. We will stand for our King, the Savior will reigns. In Jesus we are victory. Mais forte. Mais forte. Glória a Deus. Aleluia. É Ele. Foi Ele. Glória a Deus. Nós temos o prazer, né, de recebê-la aqui. O Senhor usou ferramentas, pessoas, o Rafael e a Flávia, para nos conectar, a nossa querida Renê. E desde ontem nós estamos juntas e nosso coração já se ligou aqui, já trocamos algumas figurinhas, né? E eu tenho certeza absoluta. Você está com o seu coração preparado aí? Como que está o nível da sua fé para esta manhã? Porque grandes coisas vão acontecer nesta manhã. A partir do momento que você veio, a partir do momento que você trouxe alguém, algo espiritual já está acontecendo neste lugar, amém? E eu só quero orar e passar para ela, porque ela tem muitas preciosidades para falar para nós, amém? Senhor, obrigado pelo presente que tu trouxeste até nós nesta manhã, Senhor. Não só aqui, mas online, e esse vídeo que vai ficar gravado vai alcançar muitas vidas, Senhor. Assim como ela foi alcançada, Senhor, mais de uma vez, a sua identidade foi firmada em Cristo Jesus e o Senhor a resgatou, Senhor, naquele momento, Senhor, onde ela foi agredida, para que hoje ela estivesse aqui e que ela estivesse contando, Senhor, este testemunho de milagre. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Usa a tua filha, usa a boca dela, Senhor, usa o teu Espírito Santo para falar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Quem pode dizer Deus é bom? Ele é excelente, Ele é poderoso, amém? Prazer estar com vocês hoje, Comunidade da Graça. Muito obrigada pelo convite. Vocês já percebem que eu sou estrangeira, né? Dá para o rosto de todos vocês, uau, que terror, né, desse sotaque. Mas mesmo assim, Comunidade da Graça, né? Vocês podem me dar graça? Help her, Lord. Ajuda ela. Então, é um prazer para estar com vocês. É uma grande privilégio. Seja um vaso de Deus. Então, aconteceu, como vocês viram, em 2012. Então, mesmo anos após tudo isso, Deus ainda está abrindo portas para a gente realmente alcançar mais pessoas. Então, Deus é famoso, né? Ele é bom em fazer
as coisas que o inimigo planejou para mal, ele transforma para o bem. Amém? Então, tem muito para compartilhar com vocês. O pastor mostrou o nosso livro e quantos de vocês já assistiram um filme? Ok. Então, se vocês querem saber a verdade, pega o livro, né? Tô brincando. Mas tem algumas coisas, mas o filme é muito bom. Estamos muito agradecidos para a produção, a galeria. Então, o versículo que eu quero compartilhar com vocês, que vocês provavelmente já conhecem esse bem, né? É Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curadas. Então, o pastor já falou que eu entreguei a minha vida a Jesus quando eu tinha 18 anos. E esse versículo foi um chave da minha vida muitos anos atrás. Mas o que me pegou desse versículo era o conversa sobre as transgressões, iniquidades. Porque mesmo eu só tinha 18 anos, eu era uma criança bem levada. Vocês conhecem alguém assim? Então foi eu, Renê. Então quando Jesus me livrou de muitas iniquidades, transgressões. Eu fui, transformada radicalmente pela graça dele, pela misericórdia que ele mostrou para mim, só pelos meus pecados. Ele tomou tudo. Então, eu, na época, eu recebi uma chamada para ser missionária. Eu mudei para Brasil com meu marido. Vocês viram ele no vídeo, né? Ele não parece brasileiro, não, né? Mas ele é carioca, da Gema. Isso. Mas, então, a gente mudamos para cá em 2000 e começamos uma igreja. Nossa visão era para plantar igrejas que levantam líderes que plantam igrejas, que levantam líderes que plantam igrejas. Então, e Deus está sendo muito fiel nessa missão que a gente tem. E em 2012 a gente estava vida boa, a nossa igreja era pequenininho, uma igreja boa, mas ok, né? Ok. Então, e a gente acabamos de plantar uma outra igreja em Niterói, que é após, naquela ponte muito longa, né? Vocês conhecem, né? A gente mora no Rio de Janeiro. E, desculpa, eu sei que São Paulo não tem praia, né? Mas eu tenho. Então, eu aproveitei e eu gostei de caminhar na praia. E na área do bairro chamada Barra da Tijuca, que em geral, um lugar muito seguro. Eu deixei meus filhos na escola, eu fui lá 2, 3 vezes por semana. Muito, constantemente. Isso mesmo. Mas esse dia foi diferente. Eu nunca vi pessoas, mendigos, não era muito comum naquela área. Era 8 horas de manhã, eu comecei a caminhar na praia, mas eu fui encontrada desse homem que sofreu problemas mentais, ele estava fora de si, e ele me escolheu para realmente matar. O alvo dele era para me matar. E ele pegou uma poste que era parte da cerca perto da praia e ele lançou em mim. Então, na primeira batida eu fui desmaiada, nem lembro vendo ele naquele dia. E eles falaram para mim que ele conseguiu me bater várias vezes. Eu preciso falar algumas coisas feias para vocês, só para vocês entenderem. Não estou tentando, dar um susto, nada, mas no final vocês vão ver o poder de Deus, amém?
Então, vamos ver. Se ele me bateu várias vezes, uma pessoa recebe uma batida um lado. Mas vocês que conhecem da praia, tem uma caminho, uma ciclovia que é feito de asfalto. Então, vocês podem imaginar que cada batida eu bati do outro lado do asfalto. Então, e vamos imaginar várias vezes que aconteceu. Então, quando eu cheguei no hospital, era bem grave. Mas naquele momento, Deus já começou alguns milagres. Primeiro, o ambulante chegou rapidinho. No Rio, a gente não crê que isso é possível, né? E eu não sei aqui, eu sei São Paulo é tudo perfeito, né, pastor? Não tem problemas, todos os bairros são tops, tudo funciona legal, Então, no Rio, tem praia, mas tem outras coisas, né? Mas então, e dentro desse ambulante, uma pessoa, sabe, ela é médica mesmo. E ela tomou a decisão para me levar para um hospital mais longe, mas onde tinha uma equipe pronta para me ajudar, de cérebro, neurologistas, né? Uma equipe pronta. E chegamos lá, todo o equipamento estava funcionando. Seja agradecido em todas as coisas, amém? Eu entrei, quando eu cheguei lá, em 2 cirurgias, igual que o jornalista falou. Então, era bem grave. Então, outra coisa, eu vou te dar muitos dados que aconteceu. Então, vocês vão sair daqui muito mais inteligente, amém? Concorda, amém? E eu trouxe um caderno, caneta, né? Para fazer. Eu vou fazer uma prova após, tá bem? Eu consegui encontrar aqueles médicos que operaram em mim. E jovens e tudo, sabe, muito bom. E eu tenho muito respeito de medicina aqui no Brasil. Começando desse lista, quando eu cheguei, tudo estava funcionando, tudo ótimo. E durante esse tempo, eles estavam tentando ligar para pastor Felipe, meu marido, Philip. Ele recebeu o telefonema, mas, sendo que o homem de fé que ele falou, Renê, ela talvez caiu, raspou o joelho, eles estão fazendo uma, sabe, bagunça dessa. Então, ele estava estudando numa sexta-feira, planejando para domingo, e ele tomou banho, tomou café de manhã, e eventualmente ele chegou no hospital. Então, quando ele entrou no hospital, ele disse que ele entrou no portão errado. Então, ele foi imediatamente encontrado pela equipe de médicos ou assistentes, que tudo jalecos. Falei, certo? Estou melhorando, gente. Deus é bom. E você é a esposa daquela mulher, a mulher branca. Meu nome era Mulher Branca. E porque eu não tinha nenhuma identificação, nada, só de chaves do carro. E ele falou, o quê? Eu não sei. E eventualmente ele cedeu, ele assinou o papel. Desse papel liberou parte do meu crânio que eles estavam levando para o instituto onde eles iriam colocar numa geladeira muito especial que salva ossos e coisas vivas. E eles falam com ele, por acaso que ela precisa novamente. Que choque! Vocês podem imaginar, você entrando numa situação que ela morreu? Não, ela não morreu, mas a gente está levando parte do crânio dela para outro lado da cidade. Então, talvez, algumas de vocês estão aqui, coisas ruins acontecem, não é? A gente não, só porque a gente entregar a nossa vida a Jesus, não significa que tudo vai ser rosas e perfume para o resto da vida, né? Então, a gente encontra coisas ruins, a gente encontra notícias ruins, pode ser de saúde, pode ser financeira. Poxa, a gente mora no Brasil, né? E pode ser relacionamentos, como o inimigo gosta de destruir
todas essas partes da nossa vida, né? Então, se você está aqui hoje numa situação assim, eu estou crendo que você vai sair com a sua fé num nível muito mais alto que você começou. Eu acho que vocês vão ter a fé para conquistar aquele desafio que está da sua frente. Amém? Deus está conosco. Ele quer que é bom para você. Mas às vezes a gente precisa andar nesse processo só para aprender mais sobre ele. Felipe chegou, eu estava saindo numa cirurgia, indo para o próximo cirurgia. Eles estavam, uau, então o que está acontecendo? Eu acho que isso aconteceu numa sexta-feira, sábado de madrugada, ele conseguiu falar com os médicos. Ele falou, então, doutor, eu sei que as coisas são meio sérias, mas quando você acha que podemos voltar para casa? E os médicos falaram, Felipe, você não está entendendo a situação. Então, agora eu vou te dar desse... isso que o Felipe estava esperando para me ver. E ele só tinha 3 segundos para tirar foto. Isso que eu saindo do cirurgia. Isso é o prognóstico que desse hospital participar nesse programa computadorizado que centenas de hospitais ao redor do mundo participar também. E isso que eles, o prognóstico era 95% de risco, sim. Eles mediram que 66% de morte, a chance para morrer dentro das 2 semanas era 66%. E também eles falaram com o Felipe que eu iria ter sequelas, 92% sequelas graves. E eles informaram Felipe, eles falaram, olha, Felipe, eu só tinha uma pupila dilatando, que significa que o outro olho nem estava funcionando. A segunda coisa, tinha um deslocamento da linha média de meio centímetro. Significa que meu cérebro foi deslocado. Então, dizem, os médicos me falam que isso é muito sério. Até hoje, eu não sei se eles colocaram de volta, tipo uma super bond. Não, mas isso está causado por causa do inchaço do cérebro, então está puxada para o outro lado. E número 3, eu tive hematomas subdurais bilaterais nos lóbulos temporais. Ok, próximo, não. Eu vou explicar um pouquinho, porque isso é importante. Hematomas subdurais bilaterais. Então, quem aqui já bateu desse osso aqui? Só dói pouquinho, né? Não, dói muito, né? Dependendo da velocidade. Então, hematomas subdurais significa que meu cérebro, não meu crânio, não do osso, mas meu cérebro, aquele órgão dentro, sofreu muito hematomas subdurais, não somente do perifício, mas dentro, nos lóbulos temporais, que é essa parte de frente, nos 2 lados. E essa parte do meu cérebro e do seu, eles têm muita atividade. Essa parte funciona todo o movimento, a sua língua, a sua memória, até suas emoções. Cuidado, mulheres. Mas a gente tem 2 lugares que mandam emoções e controla todas as partes, principalmente linguagem e memória. Então, eles estão me dizendo que eu sofri muito hematomas dessa parte do meu crânio. Muito sério e às vezes muito difícil para recuperar. Além disso, teve a obliteração do terceiro ventrículo. Então, o que é isso? Então, por causa da pressão, que quando meu cérebro inchou, deu pressão dos nervos que descem nossa espinal. Alguém aqui está entendendo? Pelo menos é muito simpático, obrigada. Então, era tão ruim a pressão que o terceiro, como é que chama? Ventrículo foi trancada. Então, eu acho que isso que causou o paralise no meu lado
Eu estou muito bom, obrigada, muito graça aqui, estou sentindo. E por causa todas essas coisas, eles decidiram para remover parte do meu crânio. Então, eu acho que salvou a minha vida. Apesar que as fotos não são muito bonitas, né? Então, eu quero tirar. Mas para mostrar a vocês realmente a gravidade, o que aconteceu. Então, eles removeram para permitir espaço para meu cérebro desinchar e fica mais normal. Mas mesmo assim, não tinha garantia nenhuma. Além disso, eu estava num nível de coma 5. Então, 0 até 15 são os níveis de coma. Então, eu não sabia que tinham níveis. Eu pensei, você está dentro de uma coma ou não? Mas realmente tem níveis. E um dos médicos me falou que na hora para operar, diminuiu do nível 4. 3 é morte cerebral. Então, eu estava bem na beira do morte cerebral. Nenhum dos meus olhos estavam dilatando e outras coisas que aconteceu. Então, Felipe, para ele chegar lá, e diz, quando a gente vai chegar em casa, podemos... Então, o médico falou, não. Então, a questão, e talvez igual que eu falei, talvez vocês estão numa situação, o que eu faço? Então, Felipe falou, eu não posso fazer cirurgia, eu não posso fazer nada. Então... A Bíblia, igual os médicos, eles me falaram, a gente usou protocolo do que a gente precisa fazer. O seu diagnóstico falou que a gente precisa arrancar parte do seu crânio. Nosso protocolo, gente, é a Bíblia, né? Então, graças a Deus, nós estamos sem equipamento para usar, amém? Então, Hebreus 11:1, que provavelmente vocês já conhecem também. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, Felipe, é uma pena que ele não poderia estar com vocês hoje. Desculpa, ele está viajando. Mas ele tem fé, né? Então, às vezes, a gente pensa que quando a gente passa uma dificuldade, a gente precisa automaticamente ter aquele fé que, como a Bíblia diz, pode mover montanhas, né? Faz as coisas grandiosas e amém, glória, né? Mas a fé que o Felipe diz, que ele falou, eu não tenho dessa fé. Então, ele estava comigo, eu estava deitado, tudo, sabe, muito abacado, sabe, zeríssimo. E ele quis, igual muitos de nós, que a gente passa uma dificuldade. Não, em nome de Jesus, Renê, se levanta, em nome de Jesus, pega a sua marca e vamos para casa. Iria ser falso, iria ser fake, né? Que eu não tenho dessa fé, eu nem estou sentindo dessa fé. Mas você lembra que Jesus mesmo fala com os discípulos, olha, vocês não conseguindo porque a sua fé é pequena, mas se você tem fé do tamanho de grão de mostarda, você pode dizer para essa montanha, move para lá, move para cá. Então, aquele fé pequeno, isso que eu quero tocar pouquinho para vocês, que talvez você não tenha naquele fé que o pastor Osmar tem, porque lógico ele tem naquele fé, né? Todos os líderes aqui, eles têm muito mais do que eu. Então, mas você quer mover a montanha, talvez você precise começar com as coisas pequenas, né? Então, o Felipe, ele falou com Deus me dá mais fé, eu não tenho fé, porque fé também é o dom de Deus, certo? Então podemos, como o Pai do Céu, ele gosta de nos dar presentes, né? Fé é uma daquelas. Então, se a gente está faltando, podemos pedir. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é o que você tem em fé. Diz que fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você está esperando? O que é aquela coisa? Eu espero que acontece. Então, você pode pegar aquela esperança e realmente crer na certeza daquela coisa pequena. Isso que Felipe fez. Um dia ele me viu e eu estava deitada. E em vez em quando o lado direito moveu, mas o lado esquerdo não moveu nada, nem um dedinho, nada. E ele perguntou ao médico, vocês estão me entendendo, mais ou menos? Ok.
Ele perguntou ao médico: olha, ela move o lado direito, mas ela nunca move do lado esquerdo. Por quê? Ele falou: mas provavelmente do terceiro ventrículo foi obliterado, né? Prova, né, vocês. Mas é por causa dos nervos de um lado, provavelmente ela está paralisada do outro lado, por isso. Então, mas de repente, porque a gente busca as coisas de Deus, ele tinha aquele, eu posso crer que ela vai começar a mover do outro lado. Então, com aquela, ele falou até, ele fechou as cortinas. Deus, em nome de Jesus, eu oro com toda a esperança no meu coração que ele comece a mover do lado esquerdo. E sabe o que aconteceu? Nada. Mas ele voltou do próximo dia e eu comecei a mover do lado esquerdo. Ele chamou o médico, mas ele está movendo do lado esquerdo. Assim acontece por causa dos nervos, porque já mudou os médicos do plantão. Mas com ele era aquela pequenina fé que ele usou, que cresceu. Então, aí ele começou a falar com todo mundo. Ore para Renê, do Facebook. Não tinha WhatsApp naquela época, só o Facebook. Eu acho que Orkut ainda estava funcionando naquela época. E nós temos contatos ao redor do mundo pelos outros missionários, Austrália, China. Nosso pastor Larry Stockstill estava em Nepal. Então, naquele dia mesmo, tinha pastores lá em Nepal orando por mim. E além disso, que essa é uma coisa grande, Globo, Rede Bandeirantes, Rede Record, todos, eles chegaram no hospital ouvindo que a americana foi batida na praia, eles queriam fazer toda a propaganda, mas eles mesmos, olha, vamos torcer para essa mulher. Então, o que aconteceu? Muita gente, provavelmente até vocês, oraram por mim. Eu sou um testemunho do poder do corpo de Cristo. Quando eles colocaram alguma coisa, intercessão, realmente fazendo num acaso, olha o poder podemos fazer. Eu estou aqui provavelmente, principalmente por causa das orações dos outros. Amém? Dá um aplauso para vocês mesmos. Muito obrigada. Eu agradeço. Ao redor do Brasil e lá dos Estados Unidos também. Então, a primeira coisa que eu creio que é essencial para você realmente alcançar seu milagre, você talvez precisa falar com os outros. Então, o corpo de Cristo, eu amo o corpo de Cristo. Eu creio que Deus colocou todas as coisas que a gente precisamos dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, não somente tem aquelas pessoas que gostam de orar para os outros, mas tem pessoas que gostam de servir, que gostam de dar encorajamento, que gostam de dom de cura. Todos os dons são dentro do corpo de Cristo. E nessa época, nossa família, todo mundo ajudou. Nossa igreja, até a escola onde meus filhos estavam, todo mundo estava ajudando. E, gente, é uma coisa que às vezes a gente passa uma dificuldade. A única coisa que a gente quer fazer é ficar debaixo da cadeira e não quero falar com ninguém. Eu vou enfrentar desse problema sozinha. Eu quero te encorajar. Pega a mão da pessoa do seu lado e ore para mim. Por favor, ore para mim. Porque os dons são dentro do corpo de Cristo que eu precisava de vocês. E vocês precisam dos outros. Amém? Isso é uma coisa principal. Então, o que aconteceu? O próximo, o Felipe já tinha aquele fezinho, né? Que estava ativada. Mas ele lançou cada dia. Vamos orar para isso, vamos orar para aquilo. E todo mundo estava orando, para mim abrir meus olhos. Numa coma nível 4, gente, eu poderia demorar anos para acordar. Eu já conheci casos que 12 anos e finalmente eles acordaram. Perfeito, Blim.
hoje em dia mesmo. Mas, com o corpo de Cristo orando, eu acho que foi uma faixa de 10, 11 dias eu abri meus olhos. E, gente, não era tipo que a gente pensa, blim, blim, curada. Então, não aconteceu assim. Era só abrir meus olhos para 1 minuto. E fechou, dormiu do resto do dia. Mas cada dia foi melhor, melhor, melhor. E cada dia Deus estava respondendo das orações. E cada milagre. Então, o livro tem 23 milagres que Deus fez através das orações. Só isso. Então, gente, nós temos muito poder. O poder de Deus vive em nós. Então, a gente só precisa realmente despertar aquilo entre nós para realmente ver a glória de Deus. Amém? Eu consegui sair do hospital em 29 dias. Eles colocaram de volta desse meu crânio. Então, outro milagre. Isso é meu, não é titânio, não é porcelanato, nada. É meu, porque viveu. Então, outro milagre. Então, gente, nós estamos vivendo numa época, às vezes a gente não crê, mas Deus está fazendo milagres. Então, não deixe o inimigo falar outra coisa. Podemos ainda experimentar milagres. Amém? Eles falaram que eu até xinguei. Eu nem conheço palavras ruins em português, né? Mas eu criei, eu não sei. Mas eu era muito brava. Mesmo eu cheguei em casa, eu estava andando, mas meio assim, tudo tenso, tomando muito remédio. Porque no hospital, os médicos falaram com o Felipe, olha, ela está cortando. E cada dia, eles ficaram surpresos. Eu estava melhorando cada dia. Mas eles falaram, olha, ela pode virar muito passiva ou muito agressiva, dependendo, né, os neurônios que estão conectados. Eu escolhi agressiva. Então, foi uma vez que a minha sogra estava me cuidando. Eu confesso, eu mordi ela 2 vezes. Eu sei, pastor, eu sei que eles estão pensando. Eles estão querendo morder a sogra também, né? Não pode, cuidado, pastor. Não pode, não. Tá? Eu amo a minha sogra. Eram situações que eu fiquei amaciada, sabe? Alguém estava tentando me machucar. Então, eu cheguei em casa, eles me deram medicina muito forte de emocional para somente me controlar. E os médicos falam, olha, Felipe, o mais desse remédio que você dá, o mais tranquila ela vai ser, mas ela vai ter menos capacidade para recuperar e reconectar os neurônios. Então, o melhor para ela não tomar, mas vai ser situações que realmente vocês vão querer dar para ela. Então, a receita é o que você quer dar para ela. Imagino. Eu falei muitas coisas ruins para meus filhos que eu nunca iria. Graças a Deus, a gente tem uma reputação boa atrás, né? Às vezes. Então, foi uma grande processo e eu comecei, o neurologista me falou, Rinê, entre 6 meses até 1 ano, talvez você vai melhorar ou não. Gente, eu tava lá, babando, tipo, assim. Esse olho tava olhando para cá e esse tava olhando para lá. Então, muito vesgo, sabe? Eu tava vendo tudo duplicada, tipo, tudo dobrada. Então, para evangelista é muito bom, né? Se tivesse 300 pessoas, 600, glória a Deus. Mas para viver não era tão tranquilo. Mas ele falou, olha, entre 6 meses até 1 ano, talvez você melhorar ou não. Eu falei, essa é muito científica, né? Mas era verdade, porque nem todo mundo sabe tudo. Então, mas nosso cérebro é uma coisa muito tremenda, gente. A maneira que Deus nos criou é fabuloso, sabe? Chegando em casa, eu sabia que eu tinha 6 meses até 1 ano para melhorar. Então, eu estava meio paralisada, então estava, sabe, sendo assim. Eu tinha movimento, mas não era forte. Então, eu fui para a piscina. Vamos para a piscina. Eu bati palmas debaixo da água 30 minutos todo dia para fortalecer. Eventualmente, eu fui aceitada numa
hospital de reabilitação, Sara, que é excelente. Elas são muito, muito boas. E eu fiquei lá para 2 anos, 3 vezes por semana fazendo terapia. Eles me ensinaram como andar novamente, como falar novamente. Eles me fez musculação, natação, e vocês vão me matar. Mas em grupos psicológicos, eles colocaram a gente em grupos para realmente passar tempo com os outros, e a gente fez projetos, igual da escola, faz projetos juntos. E até quando eu melhorei, eles falaram, Reni, a gente quer que você, continuando, vem para cá, porque a gente gosta de você aqui. Eu falei, ok. Mas, então, 2 anos de reabilitação. Então, por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu creio, lembra a primeira era oração, né? Para receber nosso milagre, às vezes é uma responsabilidade nossa. Então, eu sempre penso que Deus vai fazer o que Ele quer. E Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer minuto, quando Ele quer. Mas, às vezes, tem coisas que a gente podemos fazer. E dessas coisas Ele não vai fazer. Então, Ele não vai fazer, Ele não vai para terapia. Ele não vai para o Hospital Sara para fazer terapia. Eu precisava para melhorar. Então, eu fui regularmente 3 vezes por semana para melhorar. Em casa, a minha mãe trouxe os livros de busca a palavra, fazer as palavras. É uma pilha de semana. Eu terminei todos os livros. Sabe, bom, não sei que fez bem, mas eu estou mais ou menos bem hoje. Então, só para despertar os neurônios dentro do meu cérebro, eu fiz aqueles jogos no computador de memorizia, de tudo. Eu fiz exercício. Eu voltei na praia, onde aconteceu. E eu vi o lugar onde aconteceu. E eu comecei, anos após, fazer treinamento para correr 5 quilômetros. Só porque Deus me curou. Eu quis colocar pé em cima do inimigo, na cabeça do inimigo. Isso eu acho que fez tudo realmente para receber uma cura. Então, a Bíblia diz em Filipenses 2:13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, entre essa, eu creio que ele é nosso parceiro. E tudo que a gente faz, ele está conosco, amém? Tudo que ele pode fazer é fazendo através da gente também. Então, eu estava com ele no terapia, de tudo. Então, gente, se você está querendo o seu milagre, faça o seu parte. Eu poderia sentar no sofá assistindo Netflix, mas eu decidi para fazer o que é melhor para meu cérebro. Gente, eu até busquei no Google qual comida é bom para seu cérebro. A dieta era através de espinafre, couve, alface, todos os verdes, só para dizer. Tem nutricionista, tem médico, tem todo mundo. Eles podem dizer a mesma coisa. Então, lembra que eu falei, meus olhos estavam vesgo? Então, continuou. Então, eu precisava colocar uma tampa em um lado só para ver direitinho. Mas um dia, uma pastora nos ligou e ela falou, Reni, eu quero orar para você. Eu falei, amém, vem. Isso foi mais ou menos em janeiro ou fevereiro. E ela falou, Reni, o que você precisa mais de qualquer coisa? Eu falei, pastora, meus olhos estão me atrapalhando muito. Eu quero, sabe, atrapalhar andando, atrapalhar as coisas da casa, atrapalha muito. Ela falou, então vamos orar. E ela orou, sabe, maravilhoso, uma oração tremenda, de cura mesmo. E sabe o que aconteceu? Nada, vocês já pegaram, né? E eu não sei dos paulistas, mas das cariocas, quando a gente diz tchau,
demora 30 minutos, né? Acontece aqui também. Tchau. Isso. Lembro disso. Tchau. Tchau. Beijo. E de novo. A gente estava dando tchau, né? Então ela foi passando para o portão, eu abri para ela. E ela virou, de repente, ela falou, Renê, seus olhos vão ser curados em 6 dias. E me deu uma choque. Eu pensei, pô, hoje não é um dia legal, não, né? Não, mas. E eu fui, uau, eu nunca vi uma down assim, uma coisa assim. Então, eu falei, ok, então o que a gente faz? Jejuar, fazer uma oração 24 horas. Então a gente aceitou que ela profetizou disso e, ok. Na 6º dia, meu filho Micah, ele me acordou porque ele tinha um jogo de futebol, alguma coisa, então ele me acordou. E quando eu virei, eu olhei, eu abri meus olhos e ele falou, mãe, seus olhos voltaram. Então, as 3 coisas, muito simples. Primeiro, oração. E fé. Então, começa com fé que vocês sentir, não faz o fé fake. Mas outra parte, o que os médicos estão falando para vocês, notícias ruins, não é culpa deles. A gente às vezes, aquele médico me falou isso, aquilo. Então, gente, eles são treinados para nos dar a verdade natural, o que eles estão vendo. Eles são, sabe, especialistas em nos dar um diagnóstico. Amém? Colocando seus olhos pouquinho mais do que o que os médicos não estão vendo. Igual que o versículo que a gente não vemos. Então, isso é fé. Não negando a verdade, mas olhando além do que é no natural. Então, talvez os seus financeiros, relacionamentos, mas se você poderia imaginar, não, isso que eu estou esperando, isso que eu espero acontecer, usa daquela esperança e combina com a sua fé, eu creio que vai agir coisas boas na sua vida. Amém? Então, primeiro, oração e fé. A segunda, faça o que você pode fazer. Deus não cria filhos mimados. De jeito nenhum. Então, ele pode fazer qualquer coisa, qualquer minuto. Mas ele está... Olha, ela vai fazer as coisas que eu pedi. Então, eu vou soltar esse assunto de perdão. E perdão é muito importante, gente. Do dia que eu saí do hospital, tinha um grupo grande de jornalistas, de todos, de jornais, de televisão, de rádio, todo mundo. E tudo secular. E sabe o que eles queriam saber? A única questão, eles me fizeram entrevistas individualmente e cada uma, a primeira questão era, então, Renê, você perdoou desse homem? Olha, o mundo está querendo ver se realmente os crentes estão fazendo o que realmente deveria ser feito. Então, é uma sala cheia de pessoas. E vocês viram foto, eu estava assim, mas eu falei, sim, claro, eu perdoei. Mas eu pedi para Felipe me mostrar um foto dele. Porque se eu vejo ele novamente, eu vou caminhar do outro lado da rua. Mas perdão, gente, é muito importante. Porque o que eu falei também, eu falei, olha, eu sei, o princípio da Bíblia diz que Deus vai me perdoar quando eu liberto perdão para os outros. E
se eu quero ser curada, eu preciso abraçar tudo que a Bíblia diz. Então, eu acho que é importante a gente libera. Isso também, às vezes, leva fé. Porque algumas de nós passamos coisas terríveis na nossa infância, até adulto também. Temos coisas que a gente passa muito difícil e leva perdão. E eu creio que isso é um lugar onde Deus poderia até te dar fé para crer que você pode. Você pode. Então, eu estou crendo que hoje talvez vai marcar seu dia. Hoje mesmo vai ser o dia que você decide e faz uma decisão para perdoar. Então, primeiro, oração e fé. Segunda, faça o que você pode fazer. E isso é no seu controle. Deus perdoar quem Ele quer, quem peça. Mas se você está guardando, os mãos dele estão arrumadas, sabe? Então, é nossa responsabilidade. A terceira parte do sobrenatural. E às vezes a gente faz tudo oração, tudo que podemos fazer e ainda precisa aquele sobrenatural. Os médicos me falaram que eles podem acertar meu olho esteticamente, mas eu iria perder o visto em um olho. E até Google, olha que interessante isso. Google até diz, tem um médico aqui, talvez ele pode me corrigir, mas Google diz que se você sofre uma trauma do cérebro que afetou seus olhos, qualquer minuto, porque nosso cérebro é feito por Deus, é maravilhoso. O nosso cérebro tem uma plasticidade muito imenso que quando a gente coloca vocês jovens aqui, vocês podem aprender coisas novas, sabe? Porque Deus te deu uma cérebro muito amplo para observar tudo que Deus quer que você aprende. Adultos também, não tem limite. Então, diz que em qualquer minuto meus olhos podem ser corrigidos. Google diz isso pelos estudos. Então, será que esse pastor que orou para mim sabia disso também? Deus falou com ela em 6 dias. É um sinal para nós. Eu estou falando essa história porque Deus está no controle. Então, pode ser natureza, pode ser as coisas. Amém. Mas Ele está olhando de cada um de nós. E nossas coisas, nossos problemas não é secreto para Ele está sabendo. E Ele falou com a pastora Jólia que vai ser em 6 dias, porque Ele quis, não somente eu, mas Ele quis que vocês sabem também. Em 6 dias, querida, dessa vai ser resolvido. Vocês estão entendendo? Do sobrenatural ainda funciona hoje e Deus é muito mais poderoso do que a gente pensa. Então, nesse momento, eu espero que a sua fé está sendo levantada. Então, eu gostaria de orar para vocês. Todo mundo fica de pé. O que você está esperando? Qual é aquela coisa que você espera? Que você está crendo? Que você quer ser resolvido? Que você realmente ganhar e vencer? Qual é? Eu quero que vocês coloquem nos pés de Jesus. Diz que na cruz podemos alcançar salvação pelo crendo que o Jesus fez na cruz era para nossos pecados. Mas, gente, é muito além só salvação. Ele morreu para a gente podermos ser completa, plena, uma vida saudável, uma vida cheia de alegria, cheia de graça, cheia de vida. Então, o que você está esperando? Então, as 3 coisas que eu quero orar. Primeiro, salvação. Se você ainda não tinha daquela oportunidade para dar sua vida e entregar totalmente para Deus, pode fazer hoje. A segunda, se você precisa de uma cura,
no seu corpo, uma coisa de saúde. Eu quero orar para vocês. E também aqueles que precisam de uma restauração em um relacionamento. Talvez incluir perdão. Talvez precise uma coisa que você precisa fazer. Então, essas 3 coisas. Então, eu creio que muitas de vocês vão ser tocadas e curadas, em nome de Jesus. Eu creio. Então, eu quero que vocês estão sentindo, Renê, eu tenho fé. Eu quero que vocês cheguem aqui de frente. Eu quero orar para vocês. Sai do seu lugar. Faz uma passo de fé. Se você quer uma oração de saúde, vem. Relacionamentos, perdão, tudo isso. Vem. Deus é bom. Deus é bom. Vem, porque eu acho que vai ter muita gente. Vem perto. Quantos de vocês querem uma oração da sua saúde? Levanta a tua mão. Fica levantada. Em nome de Jesus. Então, eu quero que vocês que estão lá, realmente orem comigo, porque nós somos corpo de Cristo. Eu quero que vocês que têm mãos levantadas, eu quero que vocês também usem a sua boca. Deus me cura 100%. Me cura. Eu falei com Deus chorando. Eu orei, Deus, eu quero lavar a louça, porque eu queria ser curada totalmente. Isso que Ele pode fazer. Então, Senhor, eu peço, Senhor. Oh, Deus, Jesus, muito obrigada pelo preço que o Senhor pagou para mim, pagou para nós. Senhor, temos muito gratidão, Senhor, pelo o que o Senhor pagou para nós, Senhor. E queremos declarar, Senhor, eu declaro hoje, Senhor, pelas suas feridas somos curados. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, cada um, Senhor, que precisa de uma cura, Senhor, flui, Senhor. Derrama, Senhor, tua unção sobre ele, Senhor, para seja curado, Senhor, para levantar seu nome, Senhor, com toda glória e toda honra, Senhor, que o Senhor seja glorificada na nossa cura, Senhor. Eu peço, Senhor, fluir, Senhor, agir, Senhor, no sangue, nos corações, nos cérebros, nos ossos, nos músculos, Senhor. Levanta, sim, conectar, Senhor, novamente os ligamentos, Senhor. Os dores sejam curadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, para as doenças, Senhor, nos rins, no fígado, Senhor. Faça, Senhor, a limpeza, uma lavada, Senhor. Enche o sangue, Senhor, com uma nova vitamina, uma vitamina sobrenatural, Senhor. Eu peço, Senhor, passa, Senhor, a tua mão sobre nós, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Em Atos diz que os discípulos oraram para as doenças, ou aqueles com enfermidades, e todos foram curados, Senhor. Eu declaro, Senhor, que todos estamos curados nesse dia, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Faça, Senhor, teu poder entre nós. Em nome de Jesus, te damos toda glória e toda honra. Se é você, pois você precisa de um milagre no relacionamento, levanta a tua mão. Relacionamentos, perdão, oh Deus. Sabe se a sua fé agradece a Deus? A sua fé agradece a Deus. Quando você usa a sua fé pela saúde, pelos relacionamentos, pelo perdão, Ele está lá de cima sorrindo sobre você. Esse é meu filho. É isso aí. Senhor, eu peço, Senhor, derrama, Senhor, a tua graça, Senhor. Derrama, Senhor, a tua graça e o seu dom de fé, Senhor. Aqueles que estão precisando de fé para perdoar, Senhor, seja feito
hoje, em nome de Jesus, Senhor, que hoje vai ser o dia que eles podem, com toda confiança, Senhor, enfrentar aquelas dificuldades em relacionamento, Senhor, e sejam salvos, Senhor, sejam resolvidos, restaurados, Senhor. Em nome de Jesus, confio, Senhor, a sua graça, Senhor, a sua misericórdia sobre nós, Senhor, que podemos fazer a tua vontade, Senhor. Derrama, Senhor, um som de fé e de confiança, Senhor, que eles podem, Senhor, cumprir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.